castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, vamos ao texto do livro de Jonas. Então convido que você abra no capítulo de número 3, tá? Capítulo 3. Eu vou ler o 3, você acompanhe com muita atenção. Espero que você puxe na sua memória dos 2 primeiros capítulos. Nós vamos fazer uma revisão rápida aqui e expormos o texto e tirarmos lições daquilo que a Bíblia nos ensina acerca da nossa vida. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, levantou-se sobre cinza, fez proclamar e divulgar em Nínive, por um mandato do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Senhor Deus nosso Pai, sempre carecemos da Tua glória, da Tua graça, não somente para pregar, mas para entender e discernir a Tua palavra nesta hora. Ajuda-nos, ó Pai, portanto, neste momento. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, capítulo de número 3 de Jonas. Capítulo 3 de Jonas. Uma revisão rápida. Capítulo 1, Deus está chamando o profeta. Jonas desce a Jope, foge. Jonas desce ao porão. Jonas dorme. Jonas, naquele contexto do navio, a chuva vem e o peso vai, porque com a chuva eles tentam aliviar o peso do navio. Jonas dorme. A tripulação surta, porque os marinheiros ficam agitados, o mestre do navio fica agitado com toda aquela conturbação que aconteceu. Jonas é confrontado e provocado, porque, sendo ele alguém que servia a Deus, é confrontado: você está aqui, o que está acontecendo não é natural, e bem provável que você saiba o motivo pelo qual isso está acontecendo. Jonas, irmãos, é esse que está sendo a causa de uma turbulência no navio onde tem mais pessoas envolvidas ali. Isso significa que a gente pode aprender uma grande lição, que às vezes, se a gente está fora da vontade de Deus, às vezes quem está perto pode sentir o desconforto do nosso distanciamento de Deus. Jonas é esse que então é jogado ao mar. O peixe traga. Jonas desce às profundezas do mar, e lá o profeta ora. Lá Deus escuta, lá o peixe obedece e vomita Jonas. Capítulo 1, portanto, traz essa descrição para nós. Capítulo 2 de Jonas, o que a gente pode aprender? Jonas, nas profundezas dos mares, no ventre do grande peixe. Agora nós temos ali no capítulo 2 um profeta em estado de sofrimento, em estado de angústia. E quando há sofrimento, não tem outro caminho senão o caminho da oração.
Jonas vai orar. Um profeta que tem os salmos na cabeça, mas a consciência da misericórdia está longe, está tão somente voltada para si e não para o outro. O conteúdo da oração de Jonas é biblicista. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que tem a Bíblia na cabeça, mas não desceu aonde? Parece que Jonas tinha a Bíblia, e o que ele tinha na cabeça era o saltério. O que é o saltério? Era uma compilação dos salmos. Hoje nós temos aqui os 150 salmos, escritos por Davi, os filhos de Coré, Asaf, Moisés, Salmos 90, escrito por Moisés, os filhos de Jedutum, vários salmos, 150 salmos. Parece que Jonas ele tinha na memória o saltério, que é essa compilação de todos esses salmos. Lembrando que Jonas está agora bem posterior a Davi, Salomão, a divisão do reino de Israel. Ele está muito perto do contexto aí entre 700, 600 anos antes de Cristo. E toda essa construção já havia sido dada. Todos esses textos na cultura judaico, no contexto judaico, havia sido dado. Jonas é esse então que tem na sua oração um conteúdo biblicista, saltério. Jonas tem um saltério memorizado. Porém, nesta hora, ele faz uso desse conhecimento. Aí, quando você pega o capítulo 2, Jonas está dizendo o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele está orando no momento de sofrimento. Ele cita no capítulo 2 muitos textos, que são salmos. Salmos 33, 22. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença, não obstante ouviste-me a súplica e voz quando clamei por socorro. Jonas é esse que está orando o Salmo 120, verso 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Jonas é esse que está orando o Salmo 42, que é o Salmo dos filhos de Coré, 42, 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatumbas. Você lembra que Jonas desce, ele está sempre no aspiral descendente, ele desce a Jope, ele desce aos porões do navio, e agora por fim ele desce às profundezas dos mares. Ele está sempre, quem foge da vontade de Deus, quem está longe da vontade de Deus, ele não sobe, numa metáfora, ele não cresce, ele desce. E Jonas está aqui só descendo. Desce a Jope, desce aos porões do navio para dormir ali um sono de fuga e desce depois às profundezas dos mares. Esse Jonas que está aqui. Jonas ora o Salmo 69, ora o Salmo 5, verso 7, que fala: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei em tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. Jonas eis que ora os Salmos 88, 2, chegue à tua presença a minha oração. Ele é um homem que, quando estava em situação de socorro, de angústia, ele sabe que o caminho dele era o caminho da oração. Então, o que a gente pode aprender no capítulo 1? No capítulo 1, vimos Deus trazendo o profeta de volta à sua presença e guiando, ainda que por circunstâncias adversas. Porque enquanto Jonas foge, Deus manda a tempestade, toda aquela situação, Deus manda um grande peixe para que trouxesse Jonas de volta à sua presença. No capítulo 2, como disse, temos um profeta angustiado, que vê a oração como um caminho de volta à comunhão com Deus. E amados, não há outro caminho de volta para a sua comunhão com Deus, senão o caminho da oração. Você se lembra lá, Salmos 32, Davi, quando pecou contra o Senhor, você se lembra quando ele fala: enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Davi, ele se sente angustiado, e ele vê na oração, enquanto eu fiquei calado, eu fui envelhecendo. Quando a gente se cala, envelhece emocionalmente, envelhece
espiritualmente, envelhece fisicamente. É notório a vida de alguém que não ora. Quem não ora, piora. Quem não ora, piora. E quando a gente ora, a gente vê na oração o caminho de volta a essa comunhão com Deus. E Jonas está experimentando exatamente isso. Amados, eu não sei como é que você lidou com... Vamos pensar que a pandemia foi o grande peixe, que levou muitos de nós para grandes profundezas. O que está sendo de nós? O que nós falamos com Deus nesse tempo de pandemia? O que nós podemos aprender sobre Deus nesse tempo de pandemia, né? Precisamos estar atentos a isso. No capítulo 3, portanto, irmãos, que nós lemos aqui, é o capítulo da mudança. Se no 1 ele foge, se no 2 ele está orando, no 3 tem uma mudança. E que mudança é essa? É isso que nós queremos ver nessa manhã. Qual é o foco do capítulo 1? O foco é Jonas. E quem é esse Jonas? Nós. O foco é Jonas. O foco somos nós. Mostrar como nós somos. No capítulo 2 nós temos o quê? Ainda Jonas no ventre do peixe, nós temos agora um profeta que recorre a Deus por meio da oração. Nós temos um foco agora, um profeta orando. E qual é o foco do capítulo 3? O foco do capítulo 3 é uma nova chance. O foco do capítulo 3 é o fato de nós termos aqui a descrição que Deus fala pela segunda vez. Eu entendo, irmãos, que Deus vai falar quantas vezes for necessário com cada um de nós para nos trazer de volta. Jesus fala: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Deus vai falar quantas vezes for necessário, pelas circunstâncias, pela ação do Espírito Santo e pela palavra, para trazer a gente de volta, porque a gente é dele. E Jonas é um profeta do Senhor, né? A nova chance então é dada aqui no capítulo 3. Portanto, o capítulo 3 é o capítulo da mudança. Podemos pensar que esse é o capítulo dessa nova oportunidade, da oportunidade divina, não somente para Jonas, mas para os ouvintes de Jonas, que eram os moradores da cidade de Nínive. Lembrando que a cidade de Nínive era uma cidade impenitente, ou seja, uma cidade pagã, né, na região do Irã, atual Irã, nos dias de hoje. Você se lembra que ele queria fugir para Tarsis, que fica na região da Espanha, né? E ele deveria ir para a região do Irã, né? Então a nova chance é dada. O que a gente pode aprender então acerca disso? Primeiro, a nova chance que é dada para Jonas, depois nós vamos ver a nova chance que é dada para a cidade e uma oportunidade de Deus mostrar quem ele é. Primeiro, a nova chance dada para Jonas. A resposta de oração, de sua oração como prova da misericórdia de Deus para com ele, é uma prova evidente da oportunidade que Deus está dando para Jonas. Jonas clamou e Deus ouviu. Deus livrou Jonas da sepultura do mar. Não foram as ondas, o peixe, a escuridão, as algas marinhas ou o suco gástrico que levaram Jonas à morte, que consumaram Jonas à realidade da morte. E nem mesmo quem, num ato de autorredenção, sai daquela dura condição de um morto sepultado no seio dos mares. Se nós olharmos, irmãos, essa descrição de Jonas, dizendo que ele está ali, como que nesse grande abismo, nessa sepultura, Jonas está revelando para nós uma condição de morte, lançado ao mar, engolido pelo grande peixe. Qual a possibilidade de vida de alguém que passe por uma situação como essa? Qual a possibilidade de vida? Absolutamente nenhuma. Mas não foi nenhuma dessas circunstâncias que impediu de que Deus fizesse alguma coisa surpreendente na vida de Jonas. Por isso foi seu Deus quem o livrou da morte. Foi o seu Deus quem trouxe de volta à existência com um propósito. E nisso a gente pode começar a entender, irmãos, que Deus tinha um propósito para a vida de Jonas, livrando daquela situação de morte. Como Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, livrando-nos
da morte. Biologicamente, Jonas estava vivo, ok, mas espiritualmente falando, o simbolismo, a tipologia que nós temos aqui, é Jonas sendo devolvido à vida, não por um ato voluntário dele, não numa autorredenção, não porque ele quis, mas porque Deus quis. A nova chance de Jonas, irmãos, era uma nova chance para uma vida com Deus. E eu entendo que todos nós já passamos, tal qual o Salmo de número 23, por algumas circunstâncias que nos expôs ao vale da sombra da morte. Eu não sei você, eu já passei. Doença, acidente, situações adversas, circunstâncias às vezes que a gente nem tinha ideia do que poderia nos expor a uma situação de morte, mas o Senhor nos trouxe vida. Se nós olharmos para Jonas, Jonas é esse que está tendo a oportunidade de viver. E não foi oportunidade que ele criou, foi uma oportunidade dada pelo próprio Deus. Segundo, Jonas tem uma nova chance para obedecer. Como eu disse aqui, no capítulo de número 1, Deus fala e Jonas desobedece. Faz tudo o contrário do que Deus queria. Jonas é um filho rebelde. Jonas é o filho pródigo, que vai não para fazer aquilo que o pai quer, mas vai para fazer aquilo que tão somente ele quer. Ele aprendeu a lição por meio de uma consequência muito difícil. Embora sua vida tenha sido preservada, a ação de Deus foi incomum, mas severa. Deus resistiu ao profeta soberbo. A soberba de Jonas foi confrontada com esse momento em que ele é até constrangido, envergonhado, porque quando ele está naquele barco, os marinheiros falam assim: olha, é você que está desobedecendo ao seu Deus, é você a causa de todo esse tormento sobre a nossa vida, sobre a nossa embarcação. Jonas passa por esse constrangimento. Jonas depois é lançado ao mar como uma carga. Você está sendo um peso. E nesse momento, irmão, Jonas passa por todos esses constrangimentos, situações difíceis, fruto da sua desobediência. Jonas tem agora a chance de obedecer. E aí o capítulo de número 3 vai iniciar trazendo essa informação para nós. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Alguém pode dizer assim: pastor, por que todo domingo a gente tem que vir à igreja? Por que a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia? Por que a gente tem que estar sempre domingo cedo, domingo à noite, no meio da semana? Sabe por quê? Porque a cada momento a gente tem uma disposição para desobedecer. E cada vez que a gente ouve a palavra do Senhor, que é pregada, que é ensinada, nós somos confrontados a encontrar o caminho de volta, a voltarmos para Deus, a viver a vida cristã na perspectiva desse Deus que nos chamou e nos separou para o louvor da sua glória. Então Jonas teve agora uma nova chance. Você se lembra qual a direção que Deus deu para Josué após a morte de Moisés? Tão somente ser forte e corajoso, não se desvie. Gente, como às vezes a gente fica com um olhar de soslaio. O que é um olhar de soslaio? É aquele olhar assim, ó, que a gente fica de quina de olho, tanto desconfiado, como com aquele olhar assim, que nossa, que negócio está me atraindo. E esse olhar de soslaio, circunstâncias de tentação, às vezes a qual nós somos expostos, mental, emocional, prática, e o quanto nós precisamos dessa palavra para endireitar a nossa vida. Foi o que aconteceu. Jonas teve a oportunidade, a nova chance para obedecer. Então, meus irmãos, cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos essa bênção de sermos desafiados a obedecer novamente o nosso Deus. Ainda que a gente saiba que como pecador nós estaremos expostos. É por isso que Jesus fala na sua oração dominical e nos ensina: não nos deixes cair em tentação, mas nos livra. As tentações, as dificuldades vão sempre vir. Terceiro,
a nova chance para proclamar uma mensagem da parte de Deus. Jonas tinha a oportunidade agora de redirecionar o seu ministério. Então, quando ele está ali, ele ora, e o Senhor direciona aquele peixe para que pudesse devolvê-lo à terra, né? E para que ele pudesse cumprir a missão, o plano primeiro que foi dado de pregar a cidade de Nínive, a despeito dos resultados, porque Jonas estava muito mais preocupado com os resultados. Ele tinha a chance de obedecer e endireitar o seu chamado. E amados, quanto nós precisamos estar cientes acerca do chamado que Deus tem para a nossa vida. E se nós olharmos o que era ser um profeta naquele contexto, você se lembra que o primeiro profeta que Deus levantou foi Samuel, de maneira clara. Moisés teve um ministério profético, digamos assim, mas o primeiro profeta, Samuel, separado, consagrado, ungido, capacitado, receptivo à voz de Deus. Samuel, Samuel. Ele achou que era Eli que estava chamando, e não era. Samuel, Samuel. Olha, quando você ouvir Samuel, Samuel, diga ao Senhor: eis-me aqui. Fala, Senhor, porque o teu servo, eu sou esse servo. Samuel teve essa experiência, e creio que Jonas também teve experiências como essa do chamamento de Deus, recebia as manifestações do Senhor. Samuel foi fiel ao reproduzir a palavra do Senhor. E quando nós olhamos lá no capítulo 2 de 1 Samuel, depois dele muitos outros foram levantados, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel, dentre outros profetas. E Jonas também teve o seu chamamento, tal qual esses demais. Mas agora, diante desse chamamento, ele estava fugindo e achando que não tinha mais como pregar uma palavra diante da realidade de um Deus que poderia agir com misericórdia. Irmãos, nós não sabemos, mas Jonas revelou sua limitação, medo, dificuldades emocionais e espirituais em lidar com essa nova missão. Mas agora, depois de todo aquele acontecimento, ele, apesar da sua contrariedade contra Deus e contra o povo de Nínive, ele vai cumprir a missão. Uma nova chance para fazer o que é certo. A nova chance para fazer o que é certo. E fazer o que é certo era proclamar, era falar. Quantas vezes nós desistimos de Deus e desistimos de quem? Das pessoas. Quantas e quantas vezes nós desistimos de Deus? Eu não vou falar mais nada. Eu não vou abrir a minha boca. Eu não quero saber de mais nada. Eu não quero saber. Eu já tive experiência de ver um pastor tão entristecido com a falta de resposta da igreja à palavra do Senhor, que ele chegou e falou assim: eu não vou falar mais nada. Eu não quero saber de mais nada. Sabe por quê? Que esse povo não quer saber nada de Deus. Esse povo não quer ter compromisso com Deus. Esse povo não quer buscar o Senhor. E por um ato de graça e misericórdia, após a fala dele, algo surpreendente aconteceu. Um outro momento eu falo sobre isso. Mas Deus mudou, porque o pastor estava com o Jonas: eu não quero saber de mais nada, esse povo não quer nada com Deus. Muitas vezes, irmãos, Jonas é esse humano que de alguma forma está vendo que as pessoas não estão reagindo a essa palavra do Senhor, e aí ele passa por essa circunstância, mas agora ele tem a chance de encontrar esse caminho de volta, obedecer sem ter ligação profunda com a mensagem, tira do profeta o poder de salvar ou condenar. Jonas é esse que tinha que ser pelo menos um arauto, a despeito de qualquer resultado que haveria de vir sobre a sua fala, a sua palavra, porque a competência não era dele. Isaías nos ensina que o Senhor haveria de prosperar e há de prosperar cada palavra lançada, cada palavra pregada. E Jonas, portanto, tinha essa oportunidade de corrigir essa distorção, algo que Deus esperava que ele assim o fizesse. A sua mensagem: 40 dias e Nínive será subvertida. E a palavra subvertida, é interessante que
Significa, a cidade vai ser posta de ponta cabeça. Em 40 dias a cidade vai ser transtornada. Em 40 dias a cidade será totalmente desorganizada, desestruturada. Vai haver um nível de confusão. Amados, e quando Jonas começa a pregar, uma cidade que, segundo o texto, haveria alguns dias para percorrê-la, diz o verso 4, começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. À medida que ele pregava, as pessoas começaram a pôr sentido na sua fala. Ainda que a palavra dele fosse uma palavra dura e de condenação, a palavra de Jonas trouxe uma reflexão sobre a existência humana e a existência diante de Deus. Quando Jonas anuncia a palavra do Senhor, irmãos, aquilo traz uma grande mudança na cabeça das pessoas. Jonas é tão importante, apesar das suas incoerências, que é citado por Jesus em Lucas capítulo 11. Abra a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia, em Lucas 11. Porque se a gente fala, puxa vida, Jonas não foi tão relevante assim, pouco se fala de Jonas, só um livro falando sobre Jonas, mas lá no capítulo de número 11 de Lucas, o próprio Jesus vai falar de Jonas. E o que Jesus fala de Jonas? Não somente de Jonas, mas fala também no contexto de Salomão, citando esses dois personagens. Mas capítulo 11, verso 29 diz assim, vamos ler aqui, irmãos, capítulo 11 de Lucas, verso 29 até 32, leamos. Como afluísse as multidões, passou Jesus a dizer: essa geração é perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. Jesus está falando assim, olha, Jonas é um sinal de graça para aquela cidade. Como o Filho do Homem foi dado como um sinal de graça para salvar homens pecadores, Jonas é esse sinal. E Jonas é um homem imperfeito, limitado, e agora está em crise, e que agora tem essa segunda chance para mudar em relação a Deus, seu chamado, em relação à sua vocação, em relação à proclamação. E Jesus compara Jonas como alguém que foi dado como um meio para que a palavra chegasse aos ninivitas e trouxesse transformação àquele povo. Irmãos, isso é bênção de Deus. Aquela geração haveria de ser salva por causa de uma pessoa. A experiência de Jonas foi a maneira de Deus revelar Cristo. Ele nas profundezas dos mares, ele sendo trazido de volta, como que um ato de ressurreição, de ressurgimento. Como Cristo foi lançado às profundezas da terra, Jonas foi lançado às profundezas dos mares. Como Jesus passou 3 dias no ventre da terra, pregando aos espíritos em prisão, a Bíblia fala que Jonas agora é levantado, uma tipologia, uma simbologia. E Jesus está falando agora em Lucas, olha, Jonas foi dado a Nínive. E por conta dele, uma geração será levantada para olhar depois, lá na frente, quando Jesus voltar, e ser tal qual muitos que haverão de crer, serem usados pelo Senhor para julgar todas as outras nações. Jesus fala que Jonas foi um sinal. Aquela geração pôde receber uma mensagem de redenção, ainda que apontasse para o juízo de Deus. Jesus ressalta que ninivitas se converterão com a pregação de Jonas. Aquela geração foi salva. Irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse item?
não desista de pregar. Não pare de falar do amor de Deus. Não pare de falar da palavra do Senhor. Não pare de mostrar que há uma esperança para as nações. Não pare de comunicar. Não desista. Porque Deus não desiste de nós. Porque Deus não abre mão das nossas vidas. Nós não podemos também abrir mão do fato dessa missão que nos foi dada. Tal qual 2 Pedro capítulo 2, verso de número 9. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, um povo exclusivo, para proclamar as virtudes daqueles que nos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, uma chance para Jonas, agora também uma chance para a cidade. Capítulo 3 vai nos mostrar isso. A nova chance para a cidade de Nínive. Os ninivitas eram perversos, era um povo pagão, era um povo promíscuo, era um povo que é comparado como essa geração perversa, como Sodoma e Gomorra. Quando nós olhamos para a figura de Sodoma e Gomorra, duas cidades impenitentes, e que são citadas por Jesus no contexto do Novo Testamento, que até o comportamento de Sodoma é citado hoje num neologismo, quando se fala de sodomia. A sodomia é a promiscuidade sexual, é a promiscuidade moral. A cidade de Sodoma era assim. Você se lembra que quando Ló passa ali, eles queriam de alguma forma também abusar sexualmente dos homens que estavam, dos anjos que estavam com Ló. Estado de sodomia, perversidade. E a Bíblia fala que na cidade de Nínive, a malícia de Nínive chegou até Deus, subiu à presença de Deus. Como as nossas orações também chegam diante de Deus, o que chega ruim também, o que chega mal, perversidade, pecado, também chega às narinas de Deus, e Deus não se agrada disso. E nesse contexto, a cidade, de fato, era uma cidade perversa. Por isso a razão humana, como citou aqui muito bem o Neemias, Jonas querer o mal daquela cidade, porque ele via, já que eles praticam o mal, eles têm que receber o mal. Já que aquele indivíduo me fez tanto mal, eu quero o mal para ele. Já que aquele líder fez tanto mal, eu quero o mal para ele. Já que aquela família me fez mal, eu quero o mal para ela. Jonas somos nós, que queremos agir muitas vezes a ferro e fogo, né? Nessa relação. Bateu, levou. E agora Deus dá uma chance para essa cidade. E a chance que é dada ali, irmãos, é uma chance tremenda. E a despeito dessa malícia, nós temos aqui uma expressão no final do livro de Jonas, verso de número 10, que Deus havia se arrependido. Importante a gente entender, quando nós falamos sobre Deus, Deus tem mãos, mas as mãos de Deus, né? Deus tem ouvidos? Não tem, mas os ouvidos de Deus. Deus tem boca? Não tem, mas a gente fala a boca de Deus. Deus é Espírito. Lucas capítulo 4, 24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem Espírito e em verdade. Contudo, a teologia nos traz um entendimento que, quando a Bíblia quer nos apresentar essas ideias, ela quer nos ensinar sobre o antropomorfismo, né? É atribuir a Deus uma estrutura física, fisiológica, humana, que a gente entende. A gente sabe o que é ouvido, a gente sabe o que é boca, a gente sabe o que são os olhos. Por isso a Bíblia usa essa expressão para nos ensinar os olhos de Deus, a boca de Deus, as mãos de Deus, para a gente entender isso. Mas também, quando a Bíblia usa expressões como essa, que Deus se arrependeu, nós sabemos também o que é a ideia de remorso e arrependimento. Fica claro para nós, quando Judas traiu o Senhor Jesus, a atitude de Judas foi destrutiva, foi autodestrutiva, mostrando que o remorso ele traz destruição de si e do outro, né? Judas suicida, um ato autodestrutivo.
Mas o arrependimento dá a ideia de que há uma mudança, meia volta, né? Uma mudança de direção. Nós sabemos claramente que, de acordo com os eternos desígnios de Deus, Deus é um Deus que Ele sabe tudo que começa e onde termina. Ele é o alfa, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele sabe tudo. Contudo, para nós entendermos essas ações de Deus, nós temos aqui então essa expressão, que Deus se arrependeu. É uma expressão que a gente chama de antropopatismo, né? Ou seja, atribuir sentimentos a Deus que nós, humanos, sabemos como é. Você já teve arrependimento de situações, de decisões que você tomou, que, puxa, não era bem aquilo, né? Se arrependendo, puxa vida, né? E a Bíblia nos apresenta isso também lá em Gênesis capítulo 6, quando vai falar do pecado de Sodoma e Gomorra, que Deus se arrependeu de ter feito esse ser humano. Então a gente começa a entender o que? Deus, nos seus eternos desígnios, Ele não muda, não tem variação de mudando. Mas para a gente entender o que fica nesse texto aqui, a gente tem que perceber o seguinte, que para a gente perceber que Deus se compadece. E não tem coisa que mais sensibiliza o coração de Deus do que um coração contrito. E quando o povo de Nínive passa ou escuta a palavra, e a reação não é aversão à palavra, mas uma receptividade à palavra, gente, mudou tudo. Mudou, na verdade, não a mente de Deus, mas mudou quem? Coração do povo. E aí Lucas capítulo 11, 32, que nós lemos aqui, vai dizer, diz que aquela geração se levantará no juízo, porque se arrependeram, e julgará as nações com o Senhor. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior que Jonas. Ele não descaracteriza Jonas, mas mostra quem é maior que Jonas. Maior que Jonas é Jesus. Maior que Salomão é Jesus. Mas Jonas é esse instrumento usado para proclamar, ainda que uma mensagem dura, uma sentença de morte, mas que ao final gera vida. A nova chance para a nação de Israel. Isso me faz pensar que momentos difíceis são para nós também oportunidade de novas oportunidades, nova chance para a nação de Israel, nova chance para a cidade de Nínive, nova chance para a igreja, nova chance para o crente, nova chance para a família, nova chance para cada um de nós. Que essa pandemia nos ensine e nos permita aproveitar uma nova chance. Muita gente que falou, nossa, que saudade que eu tenho do tempo. Quarta-feira, gente, tem tido 9 pessoas aqui. Que saudade do tempo é essa? Que saudade do tempo é essa? Ai, que saudade do tempo, que louva. Que saudade de orar. Ó, 9 pessoas aqui. Que saudade do tempo é essa? Nova chance, oportunidade de voltarmos para Deus, buscarmos mais o Senhor, de consagrar mais a vida ao nosso Deus. Nínive se arrependeu e teve nova chance. Que o nosso arrependimento também nos leve a essa nova chance. E também uma nova oportunidade para Deus. Embora nesse conselho eterno do Senhor, Deus está sempre, Ele tem controle de tudo e todos. A grande oportunidade de Deus revelar a sua misericórdia, salvar pecadores, mudar gente. A atitude da cidade e das autoridades daquele contexto, no capítulo 3, quando Jonas sai a percorrer a palavra do Senhor, eles chegam a dizer assim, olha, essa notícia chegou ao rei de Nínive, verso 6, né? Levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, aos seus grandes homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Ninguém podia comer, ninguém podia beber nada, um santo jejum. E fala o verso 8, mas sejam cobertos de pano de saco, um ato de humilhação, cinza, pó,
e tanto homens como animais. E diz, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão. Aí eles vão dizer assim, cada um do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Onde se saberá se Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira? Olha, vamos nos humilhar, vamos nos quebrantar, vamos buscar mais o Senhor, vamos cobrir de pano de saco, porque quem sabe nós temos uma chance diante, quem sabe nós possamos ter uma chance diante de Deus, porque esse Deus está irado com a gente. Esse Deus, Ele quer nos destruir, Ele quer nos matar, e com justa razão, porque nós pecamos, nós somos uma cidade impenitente. Mas quem sabe, se nós buscarmos o Senhor, se nós quebrantarmos o nosso coração, o Senhor se arrependerá de nós. E amados, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 12, 3, nós temos a declaração de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. A mesma fé que houve em Abraão, agora brota no coração dos ninivitas. A mesma fé que foi dada ao pai da fé, agora vem sobre aqueles ninivitas. Eles também agora seriam uma cidade não maldita, mas uma cidade bendita. Eles agora não estariam mais debaixo de maldição, porque o Evangelho, quando chega, ele quebra toda e qualquer maldição. Quando nós olhamos Êxodo, fala que ele visita até a terceira e quarta geração, mas ele visita até 1000 gerações daqueles que se arrependem. Nínive agora era uma cidade redimida, bendita. Os pagãos viraram crentes. Os impenitentes agora são santos. Isaías capítulo de número 40, verso 3 e 4, o profeta diz: a voz que clama no deserto, prepararei o caminho do Senhor. E agora Jonas é essa voz que clamou em Nínive, que trouxe endireitamento do ermo, a vereda em direção a Deus, e que todo vale seria aterrado. Agora Nínive tem tudo aterrado, e nivelado todo monte e outeiros. Diz ainda que o que é torto seria reedificado, e os lugares escabrosos seriam aplanados. Nínive agora está certinho. E sabe quem é que está andando errado? A nação de Israel. Sabe quem está andando errado? Judá. Quando nós olhamos lá para o livro de Reis, o povo de Deus está o quê? Fazendo tudo errado. Confere depois lá no livro de Reis, esse período. O povo de Deus está prostituindo, o povo de Deus está agindo de maneira pagã, com perversidade, com malícia no coração. E agora o povo de Nínive, que estava fazendo errado, agora está fazendo o quê? Tudo certo. Irmãos, encerrando aqui e aplicando aquilo que nós podemos aprender. Quando Deus mudou Nínive, Deus queria também quebrar o orgulho da nação de Israel, que achava que poderia ser salva meramente por ser parte do povo da aliança, mas que Israel e Judá, Samaria, estavam todos agindo contrário aos reis que foram levantados, fazendo coisas absurdas diante de Deus. E agora um povo que era ímpio, pagão, fazendo tudo certinho. Isso quebra a ideia de religiosidade. Quem estava achando que estava fazendo certo, está fazendo errado. E quem estava fazendo errado, agora passa a fazer o certo. Li aqui na última quarta-feira, falando sobre as bem-aventuranças, Romanos capítulo de número 9, quando Paulo fala assim, que Deus revela a misericórdia a quem Ele quer. Que Ele é misericordioso com quem Ele quer. Deus, mediante a sua graça e misericórdia, fez isso. A voz foi a de Jonas, o resultado da mensagem ou a proclamação foi surpreendente, vidas foram endireitadas, a direção ou o caminho para a vida era sob a direção de Deus, o vale ficou plano, os montes foram aplanados. O Deus rejeitado agora ama, recebe pecadores e dá um novo sentido àqueles que desfrutam da vida.
e com certeza não mais os abandonaria. Deus foi misericordioso aos ninivitas, como tem sido misericordioso a nós. Se temos conforto, isso é misericórdia. Se temos força, isso é misericórdia. Se temos vida, isso é misericórdia. Tudo vem de Deus, que é Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Lamentações 3, 33, o Senhor fala assim: Deus não aflige de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem prazer em trazer só o rei. Deus tem prazer em misericórdia. Isaías capítulo 55, 7 fala: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque Deus tem prazer em misericórdia, em ser misericordioso. Amados, que esse texto nos ensina a sermos mais misericordiosos, e que nós aprendemos cada situação que Deus está nos dando a oportunidade para nos trazer de volta a sua presença e a sua palavra. Amém?